Sabe aquela vergonha de ser brasileiro que muita gente carrega por aí? Então, o Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho é exatamente o contrário disso. Os primeiros segundos de filme, com apenas algumas imagens, Kleber nos contextualiza. 1977, sem nenhuma preocupação se os gringos que estão assistindo esse filme vão entender o que são aquelas imagens. Que são as imagens que representam apenas para nós, brasileiros, que entendemos a nossa história e entendemos a nossa cultura. Esse é um filme sobre o Brasil e sobre as memórias que esse país insiste em fingir que não existem ou que simplesmente foram apagadas por muitas pessoas. E também sobre esse orgulho teimoso de quem ainda tenta lembrar de tudo isso. Eu já abro logo meu coração de cara, gente, assim, deixando bem claro que eu sou um grande fã do Kleber Mendonça Filho desde que assisti Retratos Fantasmas, que é o seu documentário e pra mim até hoje o seu melhor filme até hoje. Desde então eu sou um grande apaixonado pela sua filmografia, desde Aquários até Bacurau, e eu sinto que o Agente Secreto é uma junção de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele fez nos últimos filmes, juntou aquilo e fez seu grande projeto de paixão, sabe? Eu sinto que aquilo lá é a quintessência do Kleber Mendonça Filho. Eu sinto que esse filme era exatamente o filme que ele queria fazer, porque ele tem tudo um pouquinho do que representa para ele ser de Recife, sobre o que representa ter as ideologias que ele tem. Para mim, esse filme é a encapsulação de tudo isso. Ele gosta de discutir esse Brasil arretado, esse Brasil nervoso e esse Brasil cheio de pirraça, que nem ele fala no filme. É um projeto pessoal, denso, ambicioso e não só pela grandiosidade da produção, que é uma baita produção e muito bem feita, que nos ambienta em 1977 muito bem. Não é só por isso, por essa grandiosidade, mas pela grandiosidade da história, apesar de estar tratando sobre um cara comum, uma rotina comum, teoricamente, e pela profundidade do tema, que é um tema muito complexo de se mostrar em tela, é um tema muito complicado de mostrar ali com nuance que nem ele fez. Marcelo, interpretado por Wagner Moura, vai até Recife, foge para Recife em busca de sua paz, finalmente, em busca do seu passado, mas ao mesmo tempo quando chega lá e após alguns acontecimentos ele percebe que não pode confiar em ninguém, ele começa a desconfiar de tudo e de todos ao seu redor. Parece apenas uma simples história de ditadura, né, gente? Mas não é isso que acontece, não é uma simples história de ditadura que nem a gente está acostumado em outros filmes por aí. Esse é um filme, gente, que simplesmente não cita a palavra ditadura nenhuma vez. Apesar dela ser ali o foco do filme, ser o grande período do filme, ela não é citada sequer uma vez. E isso não é em detrimento do filme, ele fala muito sobre o que o filme quer passar. O filme quer mostrar que o principal inimigo das nossas vidas nunca se aparece assim de cara. Ele nunca tá lá, de cara, mostrando pra gente suas caras. E isso é o que deixa essa situação um pouco mais ainda assustadora. É a gente não conseguir ver ela de cara, achar que ela sempre está nas sombras. Ou, nesse caso, debaixo d'água. O tubarão, o animal mesmo, é um símbolo recorrente e genial dessa obra. Ele tá ali o tempo inteiro. Além de representar Recife, né, que se tornou um dos grandes cartões postais da cidade, entre aspas, ele vem ali para trazer os temas centrais. Esse animal, o tubarão, ele vem para explicar um pouquinho dos temas centrais dessa história. O Kleber cita várias vezes durante esse filme o clássico filme Tubarão, de Steven Spielberg. E assim, ele citar esse filme é basicamente ele explicar tudo o que ele tá falando ali sobre a ditadura militar e sobre o tema que ele quer explorar ali no filme. O porquê? Explico pra vocês. Pra quem não sabe, né, o Steven Spielberg, quando ele tava gravando o Tubarão, ele teve vários problemas técnicos com o animatrônico que fazia ali o tubarão, com o boneco que fazia o tubarão, né? Toda hora que eles botavam um bicho na água, ele quebrava. Então ele tomou uma decisão técnica ali que acabou sendo a melhor decisão que ele podia ter tomado pro filme, que foi simplesmente não mostrar o tubarão aparecendo toda hora em tela. E o que isso aconteceu? Fez com que o filme se tornasse só mais assustador. E Kleber faz exatamente isso com o inimigo desse filme. O inimigo desse filme, ele não aparece, ele nunca tá lá, mas ele tá claro. Então você fica com medo, será que ele tá ali naquele canto? Será que ele tá ali? Quem será que é essa pessoa que tá indo tão atrás do Wagner Moura? Por que tá indo atrás? O que é isso que ele tá indo atrás? É o governo? É uma empresa? É uma pessoa só atrás de vingança? Do que ele tá falando? E por isso a palavra ditadura nunca é citada. Porque apesar de ser a grande inimiga ali do filme, ela nunca é citada, ela não precisa ser citada, a gente tá lá, a gente já sabe. É o medo daquela coisa que se esconde, sabe, do que te observa, mas nunca sendo visto. De forma brilhante, o Kleber escolhe fugir do eixo Rio-São Paulo, né? De não mostrar a ditadura naquela perspectiva, mas de mostrar a perspectiva da sua terra, que é Recife,
uma terra que foi extremamente prejudicada pela ditadura, mas não da forma que a gente imagina, não da forma que acontecia no eixo Rio-São Paulo, que era de forma muito mais ali na cara, era de forma escondida, aos poucos. Era nos cantos esquecidos, nas sombras, nas faculdades pouquíssimo valorizadas, onde aconteciam grandes pesquisas científicas que simplesmente a galera ali daquela época, de governo, das grandes empresas, falavam assim, Nordeste, aqui não vai ter pesquisa, é só lá embaixo que rola pesquisa. Aqui, pesquisa científica para mudar um pouquinho a história do nosso país? Não. Fecha isso aí. Dessa forma, toda essa região foi sendo sufocada pela ditadura, de forma nas sombras, de forma quieta. E ali ele vai mostrar como foi o cotidiano do povo de Recife nessa época, como era aquele clima de opressão que parecia estar tudo bem, mas ao mesmo tempo tinha uma opressão sim, mesmo que vaga. Quais histórias se perderam, quais memórias se perderam, que contos aconteciam, quais eram as fofocas que aconteciam na cidade, o que estava acontecendo no jornal, o que estava passando no cinema. O Kleber vai mostrar cada detalhezinho daquela época em Recife, para mostrar um pouco da sua paixão, não só por Recife, mas por todos esses temazinhos que ele vem trazendo de pouco em pouco, que tudo precisa estar ali sim. Tudo precisa estar ali, nada é perda de tempo. O estilo de direção do Kleber é assim, é provocador, é um soco no seu estômago, como sempre, como todos os seus filmes. Ao mesmo tempo que ele é muito forte, ele é uma pancada na sua cara, ele é paciente. Ele vem devagar, construindo tudo aquilo pra dar uma tacada na tua cara e você ficar, meu Deus, o que acabou de acontecer? Ele constrói o filme com calma, quase em silêncio, puxando as cordinhas, e quando ele decide falar, quando ele decide botar na sua cara, ele decide fazer isso com força. E é engraçado que mesmo sendo um filme muito autoral, me lembrou muito alguns filmes do Scorsese, como por exemplo O Irlandês, Os Infiltrados, essa pegada bem devagar sendo construída ali pra de repente vir com tudo na sua cara e você ficar, meu, caramba, não esperava por isso. E a elegância que ele constrói essa tensão, gente, a elegância que a câmera dele se move no meio daquela Recife de 1977, super bem construída, com uma produção incrível no meio dos carros, com uma música brilhante, a forma que ele usa os needle drops com músicas brasileiras, ali naquele meio te traz um senso de brasilidade, de suavidade, que é, assim, nada mais do que icônico. E dentro dessa suavidade toda, ele traz até um pouco das suas esquisitices, né, que ele adora. E pega, por exemplo, contos que ele ouvia na sua infância, em 1977, sobre, por exemplo, A Perna Peluda. Ele conta um pouco desses contos no jornal, ele pega uma pessoa lendo o jornal e ele reimagina, quando criança, como ele imaginava esses contos sendo contados de uma forma super mega esquisita, mas ele tá lá, o filme icônico, um filme que ele não tem vergonha de ser bizarro quando precisa ser bizarro, mas tudo isso constrói história, constrói tema, constrói personagem e constrói um mundo que ele cria ali de Recife e nos passa aquela sensação de 1977 muito bem. E ele bate no peito e fala, eu sou de Recife mesmo, e no fim você sente que só sobra orgulho, sabe, dele. Isso é muito legal de ver. E dá pra sentir que o filme é muito pessoal pra ele, porque ele mergulha muito fundo nos temas das memórias esquecidas, sendo que ele já veio falar disso em filmes como, por exemplo, Retratos Fantasmas, como citei aqui no início do vídeo, desculpa. Então, isso mostra que o cara tá ali, esse tema, ele reverbera na cabeça dele o tempo todo. E nesse filme ele vem principalmente contar sobre algumas histórias da ditadura ali no Nordeste, né? Histórias esquecidas, histórias ignoradas também pelo nosso preconceito de achar que, assim, o que aconteceu? A gente não sabe o que aconteceu na ditadura do Nordeste, gente, vamos ser sinceros. Nos livros de história que a gente estudou, pouquíssimo se fala sobre o que rolou lá. E aí que vem a coisa, cara, no meio dessa história de ditadura, ele ainda encontra o espaço para declarar o seu amor pro cinema e pros cinemas de rua. Cara, como ele fez isso, se encaixar, eu não sei, mas o roteiro é tão bem azeitado que faz funcionar. A última cena do filme, quando você vê ele fazendo algo específico ali, só cara, não tem nada a ver com o filme, com o tema do filme. Tem sim, tudo são sobre memórias esquecidas, sobre memórias pouco valorizadas do nosso país. Há uma cena em que ele homenageia um cinema que foi de grande importância para sua infância, né? Parece até uma espécie de cinema paradiso ali. É quase visceral, porque ele literalmente coloca sangue em tela. Quando você assistir, você vai entender o que eu tô falando. E sangue que também é dele, sangue que volta também em outra sequência no filme, que volta numa cena fortíssima, que é uma cena de perseguição, em que um personagem segue o outro através de um rastro de sangue, como se fosse um predador, como se realmente fosse um tubarão. O Kleber dizendo mais uma vez, gente, os predadores daquela época não eram apenas os caras que saíram na televisão, que a gente via fardado, não eram só esses caras, eram os caras que estavam no meio das multidões, é o cara que estava misturado como homem comum, mas no final só estava a espreita ali, farejando o sangue de um povo que já estava assim,
sofrendo demais. E o que dizer do Wagner Moura, né, gente? A atuação dele é uma força contida, que eu posso falar, né? Que você vê com cada olhar que ele dá, cada mexida de ombro, cada caída de pescoço, cada andar dele diz alguma coisa. É sim uma atuação muito forte e digna de indicação ao Oscar, sim. Não sei se pra ganhar, mas pra indicação ao Oscar, com certeza. É aquele tipo de performance que te prende na tela, sabe? Mas pra mim, quem é o grande destaque de atuação do filme, gente, não tem que falar. Pra mim é a Tânia Maria. A Tânia Maria, gente, pra vocês terem ideia, ela teve o primeiro papel dela aos 72 anos em Bacurau, de Kleber Mendonça Filho. E agora, muitos anos depois, ela volta com o Kleber para fazer essa personagem, né, da Sebastiana, que é uma personagem real, uma personagem que é 100% que é a Tânia Maria, então é muito natural para ela interpretar a Sebastiana, que é uma guerreira, uma força da natureza, desbocada, engraçada, e ela traz um alívio cômico pro filme que vem no momento que é necessário, no momento de tensão, mas ao mesmo tempo ela traz uma doçura que é até emocionante de ver. E assim, gente, eu queria muito que ela tivesse no Oscar, apesar de ela ter dado aquela declaração, não faço ideia do que seja o Oscar. Por favor, levem Tânia Maria pro Oscar, gente, pra jogar na cara de um monte de gente que interpretação às vezes não precisa ser gritaria e choro. Kleber Mendonça Filho, ele abraça o cinema brasileiro e ele ainda o desafio e diz: a gente tem muita cultura, a gente tem muita história para contar, então a gente precisa fazer mais pelo cinema brasileiro, a gente precisa de mais, a gente precisa de mais gente contando histórias nesse país. Ele mostra o quanto somos ricos, um povo de talento, de história, de cultura. O Agente Secreto, no final das contas, é um lembrete poderoso, sensorial e muito forte de que o cinema tem que ser, sim, político muitas vezes e se posicionar. E se o Kleber faz questão de abrir seu coração e mostrar suas raízes em tela, o mínimo que a gente pode fazer é retribuir e ir ao cinema assistir esse filme. Então vá ao cinema, de verdade, vá ao cinema, se desligue do mundo, vai assistir o Agente Secreto, valorize a nossa cultura, valorize o nosso cinema brasileiro, gente. E que, quem sabe a gente veja ele florescer, porque eu sinto que se o cinema, se a arte brasileira floresce, a gente também floresce junto, a gente também cresce junto. E a gente precisa mais disso, a gente precisa de mais de arte, a gente precisa de mais cultura. Para quem precisa disso, precisa ouvir essas histórias importantes. E mesmo que exista alguns tubarões aí por perto querendo desvalorizar o nosso cinema, eu espero que você não seja essa pessoa.